E vem conferir a crítica do anime de Cowboy Bebop. E entre os anos de 1998 ao ano de 1999, lançava o meu anime preferido de todos os tempos, que é Cowboy Bebop, completo em 26 episódios, escrito e dirigido pelo gênio Shinichiro Watanabe. Vale destacar, Cowboy Bebop, o anime é genial. Muita gente tem algumas coisas contra o filme, eu me divirto bastante com o filme, apesar de não achar a melhor coisa do mundo. E ainda por cima ganhou um live action que é muito fraco, não vale a pena ser assistido, e também ganhou o mangá. O mangá também não é bom. O mangá ele tenta recriar o que o anime faz, mas não é bom. Mas o anime, em compensação, é o meu anime preferido de todos os tempos. Quando você assiste o anime, eu já acho ele genial em quase tudo que ele entrega. De parte de narrativa, passando pelos personagens, passando pela parte técnica, considerando a animação, cores, direção e trilha sonora. E quando você pega para saber como tudo isso foi feito, como tudo isso foi idealizado, você percebe o quão mais genial esse anime e essa obra é. Cowboy Bebop ele é aquele anime que ele poderia facilmente cair num problema, que seria o problema de ser muito episódico. Afinal, Cowboy Bebop tem uma história pelo fundo do Spike que acaba se tornando a história principal do anime como um todo. E através dos episódios, dependendo qual jornada que ele vai fazer, qual recompensa ele vai buscar, você vai aprendendo um pouco mais sobre o passado amoroso do Spike, sobre o passado de amizades do Spike, e aquilo vira a história principal de Cowboy Bebop. Mas quando você pensa, os episódios são muito episódicos. Apesar de você ir conhecendo o Ed, o próprio Spike, a Faye, o Jet, apesar de você ir conhecendo eles e o Ian, apesar de você ir conhecendo eles ao longo dos episódios, e cada um ter o seu desenvolvimento, os episódios têm uma história muito fechadinha, com começo, meio e fim. Você pode perceber que muitos poucos episódios acabam tendo uma narrativa que vai pro próximo. E isso poderia se tornar um grande problema do anime. Porque isso de ser muito episódico podia fazer com que o público cansasse. Mas não é isso que acontece, porque os episódios são muito bem escritos, são muito bem pensados. E as temáticas que eles colocam lá faz com que você, como público, se envolva muito. Não importa se a temática é dentro de um cassino espacial, se é uma temática que lembra muito um filme de Velho Oeste, tudo vai fazer com que você fique completamente empolgado no que está acontecendo. E a genialidade de como os episódios são escritos e desenvolvidos faz com que tudo que é apresentado ali se torne maior e melhor. Foi o que eu falei, é algo episódico. E isso poderia se tornar algo ruim, mas não, isso se tornando algo melhor ainda. Porque você não precisa reassistir Cowboy Bebop inteiro para realmente querer reassistir a obra. Você pode pegar um episódio à parte, já que você já tem assistido, reassistir ele e ele vai funcionar perfeitamente do começo, meio e fim. Tanto que eu acredito que por isso que o filme de Cowboy Bebop não é ruim. E por isso que eu acredito que o filme de Cowboy Bebop poderia ser um episódio dentro da série normal. Porque ela é um filme com começo, meio e fim. Que começa e termina ele mesmo. Ele poderia ser um episódio facilmente do anime e queria funcionar muito bem. Mas foi o que eu falei. Não é só em relação à parte de ser episódio que funciona bem. O que faz isso funcionar são os personagens. Porque se você tem ótimas histórias, mas personagens pouco empolgantes, você como público não queria aventurar naquela aventura. Só que você gosta tanto de todos ali, você faz tão parte daquela tripulação, você faz tão parte daquelas pessoas que são desajustadas, que são pessoas que meio que têm passados tristes, passados sombrios, passados diferentes, são pessoas tão perdidas que se juntaram por um bem maior, que é tentar sobreviver mais um dia naquele mundo destruído, que faz com que você faça parte daquela tripulação. E a partir daí, você gosta deles como personagem, pelo seu carisma, pela forma como eles são escritos, pela forma como eles são desenvolvidos, e tudo isso faz com que você queira acompanhar aquela jornada, e cada episódio fique mais fácil de se consumir. A narrativa, em questão de episódio, ela funciona muito bem, mas quando eu falei, tem uma narrativa muito maior por trás acontecendo, e essas narrativas funcionam muito bem, são narrativas bem apresentadas e bem desenvolvidas, assim como os personagens.
quando entra no passado de cada um daqueles personagens, você percebe o quão envolvente eles são, o quão interessante eles são, e quanto você fica cada vez mais sentindo parte de uma amizade com aqueles personagens. E quando você sai da narrativa em si, que eu já falei que é genial, e você vai além disso, e você vai nas discussões que essa obra tem, você vê o quão profundo ela é. Cowboy Bebop, apesar de ser uma obra que ela é focada muito em ficção científica, e focada principalmente em sequências de ação, em algo mais de velho oeste, você também consegue perceber que ela tem uma mensagem por trás, uma discussão muito profunda, que funciona muito bem aqui. A ideia de solidão, a forma como trabalha a solidão, e principalmente envolvendo o Spike, que é um personagem que é engraçado, é estiloso, é carismático, mas ao mesmo tempo é depressivo e sozinho, faz com que essa obra fique muito mais complexa do que ela é, muito mais profunda do que ela é. Se você sai da primeira camada de Cowboy Bebop e vai mais a fundo no estudo de personagem de cada um deles, você vai perceber o quão essa obra é profunda, o quanto ela é muito mais acima do que ela realmente apresenta, o quão mais profunda ela é, tanto em momentos simples da narrativa, como realmente quando quer falar sobre família, amigos, solidão, depressão, o que realmente é o tempo pra gente. Tudo isso funciona muito bem. Em sequências onde eles realmente desabafam um com o outro o que eles estão pensando quando chega pro final da temporada, como sequências simples, onde dois personagens estão simplesmente bebendo e fumando na sacada daquela espaçonave. Esses momentos simples de solidão fazem com que você sinta toda aquela tranquilidade, fazem com que você sinta aqueles personagens. E de novo, desenvolvimento de personagem não é só o que mostra na tela, é também o que não mostra, é o que é sutil. E a sutileza mostra um pouco do desenvolvimento deles. Como, por exemplo, no começo que o Spike não deixava ninguém se aproximar sem ser o Jet, e depois cada vez mais você vai vendo como que em pequenos detalhes o Ayn vai subindo no sofá, a Faye e o Spike vão fumar junto. Então esses pequenos detalhes vão fazendo com que você, como público, entenda esse desenvolvimento. De novo, narrativamente funciona muito bem, e com a mensagem é mais forte ainda. Mas não é só nesse ponto que vai fazer com que a obra funcione bem. Para passar essa mensagem e passar tudo o que precisa, a obra também precisava funcionar na parte técnica. E a parte técnica é simplesmente brilhante. Queria começar falando da trilha sonora, porque a trilha sonora, para quem não sabe, ela foi escrita antes dos episódios acontecer. Na verdade, eles foram escritos juntos. É como se a trilha sonora, normalmente você cria a obra e a trilha sonora vai sendo feita junta. Aqui eles criaram a trilha para o episódio poder existir. Então, com isso acontecendo, é meio que até interessante pensar como tudo encaixa muito bem numa grande orquestra, como se praticamente o episódio tivesse que encaixar na música. E isso também funciona muito bem. A música, inclusive, que a abertura é muito marcante, e as músicas cantadas dentro da obra ao longo de todo o anime e encerramento funcionam bem, mas a trilha em si, foi o que eu falei, ela passa ao mesmo tempo a sensação de aventura, a sensação de o senso de urgência que precisa, mas aquele clima de solidão, com um jazz suave através de uma orquestra em alguns momentos, faz com que você se sinta imerso em todo aquele universo, e você acredita que tudo aquilo poderia existir e pode existir. Você acredita que aquele universo de Cowboy Bebop pode realmente em algum momento se tornar aquele futuro. E foi o que eu falei, não é só com palavras que você desenvolve o personagem, também são com detalhes, e a trilha sonora com certeza é um personagem nessa obra como um todo, que faz com que você, como público, sinta aquilo. E a animação, ela é fluida, ela é bem feita, ela tem ótima sequência de ação, onde faz com que mostre a fluidez da obra, faz com que você veja e fique de queixo caído e queira voltar para ver mais vezes aquilo. Sem contar as cores que são muito bonitas e que, de novo, criam mais uma atmosfera, faz com que aquele lugar pareça vivo. É parte da construção de mundo que é muito importante de Cowboy Bebop. E as cores ajudam muito nisso, a animação ajuda muito nisso, tanto em pequenos detalhes, como também realmente nas sequências de ação, nas sequências de diálogo. Tudo é muito bem pensado. Cowboy Bebop é aquele anime que eu falei. Se tivesse que achar um ponto negativo, seria só que tem um episódio ou outro que não funciona tão bem, porque realmente é episódico, então tem uma temática ou outra que pode não funcionar tão bem pra você. Mas de modo geral, o começo é muito empolgante, os personagens são muito empolgantes, e a história que parece que não existe, no final você percebe que ela existe, que ela é forte, ela é relevante, e o final é muito emocionante. O final de Cowboy Bebop é lindo, emocionante, e faz você se emocionar por tanto que você gosta dos personagens. E foi o que eu falei, eu passei rápido, mas tecnicamente esse anime, além de ter uma boa animação na sequência de ação, eu falo muito em questão de como eles criam o design dos personagens, como eles criam o design de um cassino, como criam o design de uma outra espaçonave, de um outro planeta. Tudo isso faz com que funcione muito bem e se torne o anime da minha vida. Concluindo, não tem muito o que falar de Cowboy Bebop sem ser que é um anime perfeito que, se você não viu, deveria assistir urgentemente. É um anime que todo mundo deveria assistir. Um anime que ele é excelente para quem gosta de ação, excelente para quem gosta de discussões mais profundas, com personagens fantásticos, uma trilha sonora fantástica e uma animação
incrível, maravilhosa, e por isso que eu fecho Cowboy Bebop com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Cowboy Bebop? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.